continuar de palma? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que
Obrigada, Jesus. Porque o Senhor nos deixa muito claro na Tua palavra que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Nem um segundo, nem um milésimo de segundo das nossas vidas, do que está acontecendo ao redor do mundo, saiu do Teu controle. Nenhum momento. O Senhor continua sendo leão. E para os que estiverem sensíveis, eles ouvirão o Teu rugir. Eles ouvirão os Teus passos. Que possamos abrir as portas para que o Rei dos Reis entre pelas portas dos nossos corações e faça morada e transforme nossas vidas dias após dias, Jesus. Possamos crucificar a nossa carne com Cristo e viver a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido os irmãos para estarem abrindo a Bíblia em Salmos 13. Salmos 13. Salmos 13 diz assim, meus irmãos: Até quando, Senhor, Tu esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, responde em mim. Ilumina meus olhos para que eu não durma sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleça contra ele, e meus adversários não se alegram com a minha derrota. Mas eu confio na Tua misericórdia, meu coração se alegra na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na sua casa. Obrigada, Senhor Deus, pelo trabalho, Senhor Deus, por podermos, Senhor Deus, contribuir, Senhor Deus, pelo teu reino. Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, que mesmo assim, como o rei Davi, Senhor Deus, que mesmo com o coração angustiados, assim somos nós, Pai. Quantas vezes nós questionamos, Pai, quantas vezes, Senhor Deus, nós estamos inquietos, mas assim, Senhor Deus, como o rei Davi, coloca no nosso coração, Senhor Deus, o coração, Senhor Deus, que confia em Ti. E tá ok a gente questionar, tá ok a gente sentir medo, mas que nós possamos confiar no Senhor. Senhor Deus, entrega esse restante desse culto nas Tuas mãos. Senhor Deus, esteja direcionando de acordo com a Tua vontade. Acalma, Senhor, qualquer coração inquieto neste lugar. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja se coloca de pé. Vamos continuar louvando o Senhor. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed with You, oh Christ. What a beautiful name it is. Diga isso a Ele.
proclama esse nome. É o nome de Jesus, o nome mais lindo de todos, o nome mais poderoso de todos. Ele está aqui e Ele tem poder. Ele tem poder. Nós fazemos pouco uso do nome de Jesus. É um nome que o Senhor Deus elevou acima de céus e terra. É o nome mais poderoso de todos os nomes. Contra ele nada fica de pé. E eu já vi demônios saindo no nome de Jesus. Eu já vi cadeias quebradas no nome de Jesus. Eu já vivi a depressão e ela tem saído em nome de Jesus. Pensamentos suicidas, eles saíram em nome de Jesus. Nós faremos menção desse nome aqui neste lugar. Nós faremos menção do nome do Senhor sobre Israel, sobre Gaza, sobre a Palestina, sobre o Brasil, sobre esse final de semana de Halloween. Satanás irá cair no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós venceremos, é no poder de Jesus. Levante as suas mãos e proclame e comece a clamar pelo nome de Jesus. Alexa, eu repreendo esse espírito maligno que tem te atormentado agora, em nome de Jesus.
Senhor. Tu és maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada, Senhor. Existe muita coisa que poderia ser dito a respeito do tema de hoje, mas a gente tem que reduzir para os pontos mais essenciais. No último ponto eu tomei um pouco mais de liberdade do que tradicionalmente é feito, falando sobre o tema da reforma protestante. Nós estamos no aniversário da reforma, mas antes vamos fazer essa oração, nós fazer essa leitura da palavra agora. Se vocês puderem se colocar de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas 1, versículos 6 a 10, mas antes eu gostaria de lembrar que nós vamos estar tratando sobre as diferenças da reforma, amém? Vamos estar lendo em Gálatas 1, versículos 6 a 10. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens, ou a Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta é a palavra do Senhor e no Senhor oramos para que fale profundamente aos nossos corações agora. Como falamos, nós estamos, meus irmãos, no aniversário agora em outubro, no final de outubro, o aniversário da reforma, ou seja, o que passou a ser a separação da igreja protestante da igreja católico-romana. E eu creio que o que ilustra bem o que nós vamos falar é uma experiência que nós tivemos com um amigo nosso, que os irmãos conheceram, o pastor George Harper aqui, e ele veio a entender um pouquinho dessa diferença que existe, parte dessa diferença da reforma, porque nós estamos tão distantes da reforma que a gente às vezes não entende que existe realmente um tema que chocou as pessoas na época, os abusos da igreja presente na época e aqueles que viviam e experimentaram e conheceram esses abusos, uma população que não tinha acesso à palavra do Senhor, que eventualmente pelo agir de Deus ali na época, passou a experimentar a palavra pessoalmente, entender a palavra na sua própria língua e não a língua arcaica, já não falada pela população, mas agora eles podiam celebrar a palavra, ler a palavra, compartilhar a palavra, entender a palavra e deixar que o Espírito lhes falasse pessoalmente. O Dr. George Harper, esse amigo que mencionamos, ele foi missionário lá nas Filipinas, ele inclusive deu testemunho aqui na igreja. E eu lembro que numa das experiências, não sei se foi algo falando conosco pessoalmente ou que ele falou aqui de púlpito mesmo, ele disse que quando ele saiu daqui dos Estados Unidos, ele não entendia muito o porquê que havia essa oposição, especialmente na nossa comunidade, nos protestantes latinos, brasileiros e hispanos, ao catolicismo. E ele achava, não, eles eram uma outra denominação cristã, mas ele chegou nas Filipinas, meus irmãos, ele pregou, foi de púlpito aqui, ele viu quais eram os abusos da igreja lá, inclusive até mesmo com a penitência, alguns casos extremos de sacrifício pessoal para pagar os seus pecados, e coisas assim, aberrantes, que se encontra em alguns meios católicos, e a igreja ou não está interessada em controlar esses abusos, essa ignorância, ou os trata como benefício próprio, mas na verdade tudo parte da teologia pregada, o corpo teológico que foi formado, que permite
e na verdade estimula esses abusos na compreensão do que a palavra do Senhor realmente fala. Quando ele nos encontrou novamente, ele compartilhando, aí é que ele viu essa diferença tremenda que há entre o que o catolicismo é e o protestantismo, a razão da separação que houve lá no passado. Meus irmãos, o objetivo aqui não é simplesmente colocar e dizer, essa religião e aquela outra, eles não prestam e vão para o inferno. Não é esse o objetivo, não é desfazer de ninguém, mas é importante lembrar, inclusive tem sido o foco de muitos pastores, muitos cristãos, muita gente na época moderna, lembrar que nós não podemos estar entrando nesse movimento de dar as mãos a toda e qualquer religião, porque todos vão chegar ao céu de alguma maneira, porque tem sido essa tendência. Existe sim o meio de chegar à glória, está contido nas Escrituras, está aqui, nenhum outro lugar está contido neste livro tão precioso que nós temos que, inclusive para chegar a tê-lo em nossas mãos, exigiu o sacrifício de muita gente, para que nós o tivéssemos como temos agora. Existem muitas denominações protestantes, batista, assembleiano, presbiteriano, existe meios de entender a palavra, mas todas convergem naqueles pontos essenciais para o entendimento da palavra: salvação só através de Jesus Cristo, a palavra do Senhor como sendo a única regra de fé e prática. E existe o fato de que nós precisamos encontrar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o centro da nossa adoração. São pontos centrais. Agora, a interpretação de pontos de doutrina, pontos secundários ou terciários de doutrina, em termos de governo da igreja e pontos semelhantes, existe a liberdade de cada igreja seguir como interpreta da sua melhor maneira a palavra do Senhor, mas esses pontos centrais não. Sendo assim, partindo daí, nós vemos que o catolicismo não é de maneira alguma parte do cristianismo bíblico. Eles podem ter o nome de cristãos, mas na verdade eles são um meio diferente de encontrar uma adaptação da palavra para uma fé única dessa religião que se desenvolveu ao longo de tanto tempo. Só porque eles estão ali tomando uma posição lá em Roma, ou o fato de que assumiram que Paulo ali esteve, Pedro, e tomam os apóstolos que usam, não dá fundamento para continuarem propagando uma mensagem se não está baseada em algo que todo cristão assume como sendo o ponto maior para a nossa fé, ou seja, a palavra do Senhor. O catolicismo romano não é uma denominação cristã, é uma religião diferente. É importante demais que nós entendamos isso, que a gente pregue isso, que a gente fale lá fora. Não por falta de amor, mas para mostrar os pontos que divergem em relação à nossa fé. Essa é a razão porque foi tão necessária. E se você for pensar, Lutero e aqueles reformadores, eles não queriam se separar da igreja. Eles queriam voltar a palavra do Senhor, queriam que a igreja pudesse discutir esse tema. Esse ato de protesto de Lutero, quando ele pregou ali os seus pontos, era o que era comum na época fazer para os doutores. Ele inclusive era um professor de teologia, era algo comum que se fazia. Eles colocavam os pontos que precisariam ser comunicados, dialogados, tratados, discutidos, para que chegassem a um consenso quanto ao que havia. Mas quando começou, aquela semente foi plantada, a partir daí Deus começou algo que não podia ser mais contido, até que chegou aquele momento quando ele foi confrontado, e ali se juntou toda a igreja e o império. Na época, como os irmãos sabem, a igreja na época ela controlava os impérios no mundo. E então ele foi confrontado, e eles pediram que ele abandonasse essas palavras e essas interpretações. Ele dissesse que ele não a sustentava mais. Ele disse: não,
aqui eu estou e eu não posso pregar de uma outra maneira. Eu não posso declarar de uma outra maneira, a não ser que vocês provem nas Escrituras e na palavra do Senhor. Eu não posso seguir a voz de homens. Aqui estava ele tomando uma posição, e a igreja hoje precisa respeitar, em primeiro lugar, a palavra sem nenhuma outra coisa. Então existem pontos realmente importantes. As diferenças que a reforma destacou são diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, que precisam ser destacados aqui e que fazem realmente a diferença se estamos no caminho para a glória ou um caminho diferente. Mas eu não quero ficar simplesmente superficial, eu não posso explicar todos os pontos. Existem muitos pontos de divergência, muitos pontos de erros que precisariam ser destacados, mas aqui, meus irmãos, nós precisamos destacar os mais importantes, e a partir daí os irmãos têm a oportunidade de mergulhar mais profundamente nesses pontos teológicos. Marcos 7, versículos 7 a 9, nos mostram o primeiro ponto de divergência. A primeira diferença que há, a autoridade é diferente. A autoridade é diferente para nós e para eles. Veja o que é que a palavra do Senhor diz. E isso aqui, na verdade, está falando sobre a palavra de Deus como autoridade maior, ou se existe alguma outra autoridade que precisa ser seguido. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam ao contrário. Do outro lado, vocês não estão se apegando às tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de se pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas próprias tradições. Para os cristãos existe uma única autoridade, não existe como fugir disso daí, é a palavra do Senhor. Existe uma coisa nos países, chama Constituição, aquela que foi formada, e é com muito trabalho para valer que eles conseguem fazer adições à Constituição, mas ela continua ali. Mas existe um corpo legislativo que vai estar trabalhando para então fazer as leis do país e da nação, mas para a gente só existe um que declara essas leis, que legisla, que julga, que implementa. Esse é o Senhor, o nosso Deus. Deus é o único que o faz. De acordo com a palavra aqui, nós podemos ter a opção de seguir os ensinamentos de homens, ou podemos seguir os mandamentos de Deus. Existe uma diferença aqui presente na própria palavra do Senhor, e o Senhor Jesus destaca isso claramente, inclusive falando para os judeus da época, e falando para nós hoje também, falando para a igreja medieval, e está dizendo a mesma coisa. Nós temos a opção de seguir a regra de homens, ou seguir as regras de Deus, as tradições dos homens, ou seguir a nossa tradição bíblica, a palavra do Senhor. As Escrituras são a nossa autoridade suprema para fé e prática. Na verdade, no catolicismo existem 3 autoridades: a Escritura, a palavra do Senhor, a tradição que vem com a igreja, o corpo de ensinamentos que a igreja formou ao longo do tempo, e os bispos infalíveis, ensinamento deles, os bispos infalíveis, inclusive o Papa com seu ensinamento, que são infalíveis. A Escritura é a autoridade suprema sobre os homens, juntamente com a tradição. Inclusive é algo muito parecido com o judaísmo ortodoxo, porque eles, na verdade, eles não pegam e tomam a palavra do Senhor no Velho Testamento como sendo a sua única regra de fé e prática. É a regra que está ali presente, ou seja, a tradição escrita e a tradição oral. Existe o Torá escrito e o Torá oral, que eles seguem. Os rabinos que estiveram ensinando ao longo do tempo, eles vão fazendo adições e adições e adições, até que chega um ponto, quando em muitos casos o que eles ensinam tomam precedência, literalmente precedem a palavra do Senhor em autoridade. E é isso que acontece na igreja católica romana, onde a palavra da igreja vai determinar a interpretação da Escritura. Isso é um erro tremendo.
É impossível admitir isso, porque a palavra tem autoridade sobre nós e sobre todos. Ela é que diz o que deve ser e o que não será. O mesmo erro cometido e o mesmo erro que Jesus destacou na época, as suas tradições, os seus hábitos, os seus costumes, é a mesma coisa que o Senhor diz para todo aquele que pega e quer colocar a sua própria tradição ao longo no mesmo pé de igualdade à autoridade das Escrituras. Meus irmãos, as Escrituras foram usadas. Lá na própria palavra a gente vê ali os bereanos usando a palavra do Senhor para testar se o que eles estavam sendo ensinados era verdade. Eles pegavam as Escrituras para verificar. As Escrituras, elas expõem o erro e a escravidão das tradições religiosas. Lá em Marcos 7, versículo 13, nós lemos o seguinte: assim vocês anulam, Marcos 7, versículo 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Veja, a tradição, de acordo com estamos lendo a palavra do Senhor aqui. A palavra do Senhor diz que a tradição anula a palavra do Senhor. Então, como é que pode a tradição trabalhar alongside the Word of God? Como é que a tradição tem o mesmo pé de igualdade à palavra do Senhor? É a palavra do homem ou é a palavra de Deus? Ambos não podem caminhar juntos. Isso não quer dizer que nós não temos autoridades no meio da igreja. E nós temos teólogos tremendamente usados por Deus do passado até hoje. Homens que estudaram e mulheres que estudaram a palavra do Senhor, se aprofundaram na palavra do Senhor, conhecedores das línguas originais, o grego, o hebraico, que vão ampliando o nosso conhecimento das Escrituras. Não é errado aprender com o que eles dizem, mas chegar um momento que sejam eles ou qualquer um pastor que vai pregar uma coisa que foge da palavra do Senhor, na hora é declarado errado e mentiroso. A gente não pode, aqui mesmo, há uns anos atrás, aqui em Boston, a gente teve escândalo, porque estava sendo pregado palhaçada dentro da igreja, e ninguém faz nada, porque errais por não conhecer, não é as tradições, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Colossenses 2, versículo 8 nos diz, Colossenses 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O fundamento para a gente é Cristo Jesus. Qualquer outra coisa é tradição de homem. É por isso que esse movimento por transformar a igreja do Senhor começou assim de maneira tão brusca dentro da casa do Senhor, do povo do Senhor, para que houvesse realmente um movimento para transformação dentro da igreja. Com ali Lutero, que inclusive ele começou a mergulhar na palavra, ele era incomodado ali com com o seu próprio pecado, a sua própria limitação, os seus defeitos. Ele entra no ministério para tentar salvar a sua alma, e ainda assim ele não encontra paz de maneira alguma. E como ele era conhecedor e treinado em seminário, ele começa a ler as Escrituras, e ele mesmo descobre o amor de Deus ali. Se os irmãos quiserem depois podem ler, a gente não tem tempo para entrar em história também, em vista de tanto que precisamos tratar hoje. Mas a gente vê um homem treinado no seminário, é um homem que estava no ministério, um teólogo ensinando a outros, que estava descobrindo que o amor de Deus não era algo que era comprado, não era algo que era conquistado por esforço pessoal, mas era algo que era dado gratuitamente por Deus para a sua vida. É assim, meus irmãos, que nós vemos algo que nos traz a presença do Senhor de maneira poderosa, onde Cristo é o centro e continua sendo o centro da nossa fé e do que nós somos. A fonte da autoridade religiosa
não é a Bíblia, a tradição, como diz a Igreja Católica, a Católica Romana. A Igreja, ela tem as suas limitações. Não é o homem que é cheio de pecados e de limitações e de erros e comete as suas falhas também. É a palavra do Senhor que continua sendo fiel e verdadeira, perfeita, eternamente, o modelo para as nossas vidas, a regra para as nossas vidas, a palavra do Senhor para nós, que vai sendo revelada a nós e vai nos revelando coisas de nós mesmos que vão nos tornar, se as reconhecemos, se trabalhamos com elas, se trabalhamos nelas, vão nos levar mais próximos de Deus. A igreja não precisa de ninguém mais continuar a esclarecer, a revelar a vontade de Deus para os dias de hoje. Ela já foi revelada hoje, aqui na palavra. A gente não precisa de nova revelação. É isso que o livro de Apocalipse, quando conclui, ele diz para a gente: se alguma coisa mais for adicionada, a maldição de Deus cai sobre ele. Então não dá para entender como qualquer um pode ter a ousadia de fazer adições à revelação de Deus, que já foi feita de maneira completa e total. Em Gálatas 1, em Gálatas 1, João não preciso abrir aí, mas nós lemos que se alguém anuncia um evangelho diferente, ele será amaldiçoado. Em matéria de fé e prática, a Bíblia é completamente suficiente. Nós queremos ser a palavra de Deus a única regra infalível de fé, conduta e de prática para o cristão, para todo cristão. E nós aceitamos a tradição que confirma, que aponta, que dirige, que mostra a beleza, a santidade das Sagradas Escrituras, mas simplesmente como um apêndice, como um comentário nas Escrituras, não como revelação de Deus em adição às palavras do Senhor. Roma não reconhece a suficiência das Escrituras. Esse é o problema. Você pode ir a qualquer um, perguntar a qualquer um e dizer: a Bíblia é o suficiente para nós? Não, ela não vai ser. Os ensinamentos da igreja são também. E esse é o problema maior que há, porque a partir daí, toda outra revelação que vem a respeito de Jesus Cristo, a respeito da igreja, a respeito de anjos, a respeito do cristão, a respeito do futuro, a respeito do passado, a respeito da posição da igreja hoje, tudo isso depende da interpretação da palavra. E se a gente quiser justificar qualquer outra coisa, vai ter que ir além da palavra do Senhor para fazê-lo assim. E veja como é que o homem erra demais. O homem erra. Nós vemos o erro em relação ao povo judeu. A própria igreja falhou recentemente. Existe um livro que saiu agora há pouco falando sobre o erro da igreja no passado. O homem falha, inclusive igrejas protestantes falharam também em relação ao nazismo, a respeito do protestantismo, mas a igreja católica, inclusive o Papa da época, falharam profundamente na época do nazismo e da perseguição aos judeus. Mas o ser humano, o que queremos mostrar aqui, o ser humano por conta própria, ele é falho. Ele vai errar, não há como fugir dessa verdade. Só recentemente agora, no aniversário de 10 anos do Papa Francisco, ele pareceu negar a existência do inferno. Isso está numa entrevista que foi feita com ele lá no site de notícias argentino Perfil. Inclusive tem essa matéria está presente em português também, se os irmãos quiserem depois procurar, mas ele fala que não existe um lugar realmente chamado inferno, ok? Ele é simplesmente um estado do coração, é uma postura em relação à vida. Se ele toma uma posição dessa e ele fala algo assim, na verdade ele está indo de oposição direta ao que Jesus Cristo falou. Não existe ninguém na Bíblia que falou mais do inferno do que Jesus. E agora chega uma pessoa e vai dizer que não existe um inferno literal, que é uma postura do coração, que é uma situação em que a pessoa se encontra e que não existe algo literal. Inclusive, isso é repetido ao que aconteceu em 2018, que ele falou numa entrevista lá na Alemanha, dizendo a mesma coisa.
E a igreja justificou de um jeito e de outro, porque o ensinamento formal da igreja é que existe inferno. Mas eles tentaram consertar. E hoje ele repetiu novamente agora, em 10 anos, nesses 10 anos de papado. Ele falando sobre a homossexualidade, ele disse que, não, peraí, isso é a coisa nova. Todos são filhos de Deus e cada um busca a Deus e o encontra pelo caminho que pode. O que é isso? O cabeça da igreja católica romana está falando, cada um chega a Deus como pode. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Jesus disse. Ele continua adicionando, Deus só separa os orgulhosos é que são os ruins. Os outros pecadores estão todos na fila. Aí você vê como é que o homem erra, falha. E se a gente vai acreditar na palavra do homem, você vai sempre encontrar, quem é que não encontra? O político se justificando, encontrando meios de justificar o seu erro. Governos encontrando meios de justificar as suas falhas. O homem precisa ser julgado por uma autoridade maior. O homem não pode ser a autoridade final sobre as coisas da fé, ou de comportamento, de atitude, de vida. Nós temos que ter autoridade suprema, e essa autoridade está contida aqui nas Escrituras. Qualquer coisa que você procurar entender, você vai encontrar na palavra de Deus aqui. Uma regra para você. Escrituras e tradição, não. De acordo com a palavra do Senhor, só a palavra de Deus, somente ela. Parece uma pergunta evidente, mas na prática ela é ignorada por muitos. A pergunta que nós fazemos quem é a autoridade na sua vida? Não estou perguntando aí se você crê aí na autoridade de uma entidade religiosa, de um homem, de uma pessoa, não, quem é a autoridade na sua vida? Será que realmente é Deus? Você tem se submetido à palavra do mundo, à voz do mundo, à voz de outras pessoas, de algum guru que está ensinando algo, ou até mesmo de um pastor que está falando alguma coisa na televisão, que você engole qualquer coisa e não julga de acordo com a palavra do Senhor? Que autoridade na sua vida? É um outro homem, uma outra mulher que tem mais valor para você na rede social do que até mesmo Deus? As Escrituras têm autoridade final, exclusiva na sua vida, de acordo com o Senhor. Outro ponto de divergência é a salvação. Ela é uma salvação diferente. Salvação bíblica, ela vem pela graça com fé no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 8 a 9, nós lemos o seguinte, Efésios 2, versículos 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação católica, ela vem pela fé inclusive eu tenho até os parágrafos, se vocês quiserem conferir depois. Inclusive é bom depois até usar para mostrar Jesus realmente para aquele que necessita. A fé católica vem com a fé com sacramentos, está no parágrafo 11, 29, vem com a missa, fé e missa, fé e purgatório, lá 10, 30, fé e penitência, 980, indulgências, 1498, batismo, cumprir a lei, boas obras. O pior de todos essas adições aqui são os sacramentos, a missa, o purgatório, a penitência e as indulgências, coisas que não estão na Bíblia de jeito nenhum. Em 1 Coríntios 15, versículos 2, nós lemos, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, uma fé, ela pode ser a mais bonita que seja, ela pode ser a mais dedicada que seja, ela pode ser a mais singela e sincera que seja, mas uma fé que foge da palavra que foi pregada nas Escrituras, ela é vã, ela é em vão, ela é inútil. É o que diz a palavra do Senhor. Para você ver ali, a igreja católica classifica os pecados em duas categorias, que já é um outro erro.
para todo cristão. Quando você vê na palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que até os nossos bons atos, eles são como trapos de imundícia para Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Todos pecaram, seja o pecado da mentira até o maior. Mas só que onde que a gente vê na Bíblia que existe essa divisão de pecados entre pecado mortal e pecado venial, que quer dizer que se consegue desculpar, que é perdoável? Um pecado que não é muito grave. Não, todo pecado é grave diante daquele que é santíssimo, daquele que é Deus soberano, cheio de glória e majestade. E sem Ele, qualquer coisa que nós fazemos, por menor que seja, nos torna impuros para chegar diante de Deus. É por isso que precisamos tanto do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Esse é o ensinamento bíblico. Essas adições que vêm, explicações que são tiradas do ar, que dê a base bíblica para o que é ensinado. Se mostrar nas Escrituras, amém. Se não, é invenção de homem. E a gente precisa tomar uma postura quando você está conversando. Não é ficar engolindo qualquer coisa dizendo, isso é normal. Não, todo mundo acredita em Deus. Não é, você pode, até Satanás acredita em Deus e treme diante dele. O que nós precisamos é crer e obedecer, crer e seguir. É a palavra do Senhor acima de tudo. A justiça que nós recebemos, meus irmãos, como cristãos, é algo que é dado como presente para nós. Não é algo que nós pegamos emprestado e recebemos pelos sacramentos, e aí a gente vai aperfeiçoando a nossa fé. A justificação para o católico é por graça mais mérito. Da onde é que vem o mérito aí? Você pode conseguir inclusive o mérito dos santos que morreram no passado. É um processo, de acordo com eles, onde você é justificado gradualmente. Se você falhar, você cai novamente nesse processo. Você tem que pegar e receber ali nova justificação. E, na verdade, é esse pensar que Deus justifica os bons, não os pecadores. Deus justifica os bons. Só que, de acordo com a palavra, todos pecaram. De acordo com a palavra, Jesus veio para, ele mesmo falou que ele veio para os doentes. Ele não veio para os perfeitos, ele não veio para os bons, ele não veio para os santos, ele veio para aqueles que estão carecendo de misericórdia e dizem, eu sou o pior de todos os homens, eu preciso da graça de Deus. E em arrependimento se colocam diante dele e clamam a graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só por este meio, não é o que nós conquistamos, como nós já lemos agora, não é por obra para que ninguém se glorie, não tem jeito nenhum. Você pode se sacrificar, você pode se arrebentar de fazer o bem, de procurar buscar de todo jeito agradar a Deus, e você ainda vai ser imperfeito para se apresentar diante dele. Jesus do catolicismo, ele só abriu os portões dos céus, e agora os católicos têm que fazer a sua parte, eternamente, continuamente, para tentar ser justo. É por isso que você pode perguntar a qualquer um e dizer, você tem certeza da sua salvação? E eles vão dizer, eu não sei, só Deus sabe. Mas Jesus mesmo disse, se creres, se você crê, você tem a vida eterna, eu sou a vida. Se você crê em mim, você já vive. É por isso que a palavra do Senhor nos fala que é da hora que acreditamos, que buscamos, que recebemos essa misericórdia, essa graça de Deus, que nós temos algo novo, que nos tira das trevas e nos puxa para o amor de Deus. O católico não pode e nunca vai poder ter certeza da salvação de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica. Somente quando crê na justiça de Cristo e aceita a justiça de Cristo, como nós o fazemos na palavra do Senhor, é que nós podemos ter certeza, porque a gente diz, é a justiça de Deus que foi colocada sobre mim, é o sacrifício de Cristo que removeu os meus pecados. Eu sou amado, apesar das minhas limitações, mas porque amo, obedeço, sigo o Senhor, eu tenho
a vida eterna. A justificação somente pela fé é essencial para a crença do cristão. Não há outra maneira de contornar isso. Se nós queremos parcialmente no sacrifício de Jesus Cristo, então o sacrifício dele foi inútil, sem valor algum. Se nós temos que fazer alguma coisa a mais para ajudar a Jesus, então o sacrifício dele não valeu, não prestou. Quando a igreja, na posição de qualquer autoridade que seja, ensina qualquer outra coisa e diz que nós podemos ajudar na nossa salvação, está fazendo de Jesus Cristo um Salvador fraco, limitado, incapaz, impotente contra o poder das trevas. Jesus disse: está consumado. Meus irmãos, naquele momento quando ele morreu na cruz do Calvário, ele falou: acabou, está consumado, cumpri o meu trabalho, o fiz. Naquele momento algo aconteceu que mudou toda a história. Não precisa fazer mais nada depois, só crê. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê, that's it. Só isso, nada mais. Por que fazer adições? Por que tentar complicar? Por que continuar debaixo do poder de uma igreja? Não existe nada nem ninguém que nos faça depender de nada, até mesmo o sacerdócio. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Que nós gostamos de repetir continuamente, que todos nós somos sacerdotes. Nós não precisamos nem de um sacerdote, nem de um pastor que esteja ali dizendo como é que podemos chegar a Deus, porque o Espírito habita em nós pessoalmente. Nós temos acesso à presença de Deus. Você não precisa que alguém ore por você, você não precisa de que alguém interceda por você, você não precisa de que alguém se coloque do seu lugar para defender você diante do Senhor. Deus te deu esse privilégio de chegar diante dele, Senhor, dizer: Senhor, aqui estou. Recebe essa vida tão limitada, mas amada por ti. Aí você vai encontrar, a gente não pode entrar nesses detalhes, mas existem as questões da transubstituição, da Eucaristia, dos sacramentos. Você vai encontrar ali a questão do batismo infantil, da penitência. Você vai encontrar, inclusive penitência é um problema tremendo. A penitência chamada também de confissão, é aquele sacramento instituído, diz que por Jesus, mas não foi instituído por ele nada, para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Foi tirado da onde isso? Na Bíblia não está. Que penitência precisa ser feita para a gente ter os nossos pecados perdoados. Jesus já perdoou os nossos pecados, de acordo com a palavra, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Só isso, confessar e deixar, parar de pecar, cometer o mesmo erro. Se porém, diz 1 João 1, versículo 7 a 9, 1 João 1, versículo 7 a 9, se porém andarmos à luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só isso que a palavra do Senhor fala, nada mais. Em Hebreus, nós lemos em diversos lugares que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito uma única vez. Não existe essa questão de transubstanciação do corpo de Jesus Cristo, agora ser apresentado ali para que o seu sacrifício aconteça mais uma vez no altar de uma igreja, e ele é sacrificado uma a outra. Inclusive um dos sacerdotes ali, eu não tenho tempo para tratar do assunto, eu vou seguir adiante. 1 João 1, versículo 7 a 9, nós lemos que precisamos andar na luz, confessar o nosso pecado. Veja, essas duas questões, andar na luz e estar confessando o nosso pecado. Vamos continuar sendo falhos, essa é uma realidade para a nossa vida.
Não somos perfeitos, mas nós andamos na luz. E falhamos, confessamos o nosso pecado e o Senhor nos dá gratuitamente. E abraçar o perdão que nos é dado abertamente, claramente, sem dificuldades, porque pela graça do Senhor Jesus Cristo. Um outro problema que na época já foi para adultério, foi algo tremendamente ofensivo, é a questão de indulgências. É um ensinamento presente agora mesmo no catecismo católico. Indulgência, você pode colocar lá e procurar, na internet está disponível para você também. Você vai ver que a pessoa pode pagar indulgências, e a pessoa inclusive pode ajudar uma pessoa que está no purgatório, sair de lá mais rápido. Não tem base alguma nisso, nem para purgatório, nem para indulgência. Você já ajudar o vivo, inclusive com missas, ajudar o morto a chegar mais próximo de Deus. Isso é pecado, é blasfêmia. Cabe ao homem, diz a palavra do Senhor, morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. Acabou-se. Da onde, como é que pode a igreja, uma igreja, tomar uma posição tão aberrante contra a palavra do Senhor? É despertar e dizer, ou são as escrituras, ou é nada. De acordo com a palavra, a fé que vai além das escrituras é uma fé vã, inútil, sem valor. É o que diz a própria palavra do Senhor. O problema de Lutero na época era que as moedas eram sendo colocadas ali, estavam vendendo indulgência para todo canto, de todo jeito, para construir ali aqueles prédios e basílicas e coisas para engrandecer a própria igreja. Para o cristão não há mais condenação, diz lá João 5,24, Romanos 8,1. O cristão já alcançou justificação, Romanos 5,1. O purgatório do cristão, meus irmãos, o purgatório do crente é o sangue de Jesus Cristo, nada mais, que nos purifica de todo pecado. Não existe essa questão de graça e mérito. Ninguém tem mérito nenhum, nem agora nem no passado. Só um tem mérito: Jesus Cristo. Não existe essa de fé e obras. É fé na obra que Jesus cumpriu na cruz do Calvário, e acabou-se. Por meio deste evangelho, lemos logo no início, vocês são salvos, no início desse ponto. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E para concluir, o último ponto, eu falei para os irmãos que essa palavra foi um pouquinho mais difícil, mas os irmãos veem que essa questão de purgatório, são palavras que para purgar, para remover ali o pecado. Indulgência, para a gente paga, seja por boas obras, ou seja com dinheiro vivo que é colocado ali na igreja. Você está comprando a salvação do seu ente querido que já morreu, ou que talvez está vivo, que precisa de uma ajudinha. Como é que a gente pode pagar a Deus por algo? O nosso dinheiro é lixo, não vale nada para ninguém. Em termos espirituais, são abusos horrendos que precisam ser refutados a todo custo, que já tem acontecido já desde a reforma e vem até agora. Mas hoje a igreja protestante está dando as mãos, achando que está tudo bem. Nós acreditamos em Deus. Não é o mesmo Deus. Nós acreditamos em Jesus, não é o mesmo Jesus. Nós acreditamos na salvação, não é a mesma salvação. Nós acreditamos na autoridade da palavra, não é a mesma palavra que acreditam. Para concluir, é um Jesus diferente. Em João 14, versículo 6, nós lemos: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, aqui está talvez, para mim, isso você não vê muito se pregando em relação à reforma, mas para mim é o ponto mais importante de todos, porque o que acontece é que quando você coloca outras coisas para serem verenciadas, valorizadas, honradas, veneradas, além de Jesus Cristo, você está diluindo o valor de Jesus. Você pegar suco e você enche de água, quanto mais água você coloca, mais diluído, menos sabor você vai ter naquela bebida. Você pegar
o seu cafezinho. Você enche de leite, daqui a pouco vai ser leite com café, ou leite só, e não vai ser mais nem café com leite. Eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, não existe uma outra verdade. Eu sou a vida. Existe a exclusividade da identidade de Jesus como a verdade, que é importante para o protestantismo e é importante para o cristianismo verdadeiro. A adoração dividida com Maria, uma irmã em Cristo, nossa irmã em Cristo, uma mulher especial, mas é uma mulher como qualquer outra irmã que você tem aqui em Jesus Cristo. Teve uma missão importante, mas ela não tinha nada a mais em termos de santidade que qualquer um outro de nós. Isso falando de acordo com a própria palavra de Deus. Ela mesma, quando louva a Deus por Jesus, o filho que estava lá, ela disse: meu Salvador. Salvador de quê? Se ela não era pecadora. Meu Salvador. O Jesus bíblico fornece vida eterna, perdão completo, justificação permanente com Deus, paz e segurança. O Jesus católico fornece uma vida condicional, um perdão parcial, o pecado residual permanece com a pessoa. Ele não tem um poder completo sobre o pecado que era para ele ter vencido. O esforço contínuo para obter a aceitação de Deus continua trazendo incerteza, medo, dúvida e falsa esperança para aquele que está seguindo ou tentando seguir a Jesus. A salvação católica, nela nós vemos a dependência exclusiva do que o sacerdote vai fazer, do que o padre vai fazer, o sacerdote vai fazer por ele, seja na confissão, na absolvição de pecados, na distribuição da Eucaristia, na confirmação, na extrema-unção, na missa pelas almas que sofrem do purgatório. O sacerdote toma uma posição tão central que ele substitui Jesus Cristo, que de acordo com a palavra do Senhor, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não existe nenhum outro sacerdote para nós. A palavra do Senhor fala que Ele é o que intercede por nós, Ele é o que nos representa diante de Deus. Nós não precisamos de mais ninguém, você não precisa de mim para chegar diante de Deus. Deus me deu o privilégio de ir ao seminário para estudar a palavra, para compartilhar com você, mas nada mais. A minha oração não é mais poderosa que a sua. O meu acesso a Deus não é mais privilegiado. Não tem nada disso. Quando você coloca ali os santos, Maria e todos esses, você está diluindo a importância de Jesus Cristo. E meus irmãos, você pode olhar para quantos conhecidos seus é que tem um amorzinho bem maior por Maria do que era Jesus. Às vezes você encontra até os stickers nos carros que falam do amor a Maria, mas não falam de Jesus. Tem gente que prefere orar a Maria porque ela tem um coração tão bom e ela vai interceder por eles diante de Jesus. Prédios, igrejas que tem o nome de santos, mas não tem o nome de Jesus. Se fosse pelo menos o coração de Jesus, era melhor. Mas vai colocar o nome de um homem, de uma mulher, no lugar de adoração que deveria somente a Deus. Nos templos da Grécia, de Roma, os deuses é que tinham os seus nomes colocados naqueles lugares de adoração. A mesma coisa acontece hoje. Isso não é normal. Isso não é cristianismo, isso não é bíblico, isso não é correto. A diferença que eles criam é que existe a latria, hiperdulia e idulia. Latria é a adoração a Deus, hiperdulia é a adoração que vem, a devoção que vem somente a Maria, porque não é uma adoração, é uma devoção. E idulia é a devoção aos santos e anjos, mas é inferior à devoção a Maria. Você me diz uma coisa, quando a pessoa vai e se coloca de joelhos diante de um altar, ela está pensando, isso é latria, ou isso é hiperdulia, ou isso é dulia. Ela não está pensando nisso, ela está pensando, eu gosto desse santo, e vou orar no nome dele, acabou-se, e vou rezar no nome dele, ponto final.
ele não está pensando nas diferenças de adoração, devoção, reverência que são prestadas. É por isso que nós vemos hoje os erros cometidos, quando se carrega um personagem nos ombros ao longo de um caminho. O que é isso senão adoração? Por amor de Deus, o que é isso senão adoração? Não existe. Você pode tentar explicar, mas não existe explicação, porque na verdade Deus quer adoração prestada somente a Ele. Ele não divide louvor com ninguém mais. Se você pega e você está colocando outras pessoas na sua reverência, se você pega e você gosta de um líder evangélico demais da conta, e às vezes você daria até a vida por ele, às vezes você fala mais daquela pessoa do que você fala de Jesus na sua vida. Meus irmãos, isso é uma idolatria. Se você coloca o seu filho no lugar de Jesus, isso é idolatria. Se você coloca a sua mulher, o seu marido no lugar de Jesus, isso é idolatria. Se você coloca o seu carro, o seu trabalho, você coloca a sua vida no lugar de Jesus, isso é idolatria. Você está substituindo as coisas, estão sendo colocadas no lugar, no trono que pertence somente ao Senhor, o nosso Deus. 1 João 2, versículo 1. 1 João 2, versículo 1 nos diz: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, nós temos um só intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não existe ninguém mais intercedendo na palavra, não tem ninguém ali. Eu vou pedir no nome de tal, de fulano, de cicrano, para interceder por mim. Quando isso acontece, meus irmãos, o que acontece é que você está diluindo o poder, a autoridade e a soberania de Cristo. Cristo e outros mediadores, a glória de Deus, mais a glória a Maria e aos santos. Você sabe que existe entre 1.000 a 8.000 santos reconhecidos pela Igreja Católica hoje. E se você contar entre santos e beatos, a Igreja Católica possui mais de 20.000 nomes, todos eles competindo com o nome de Cristo Jesus. O que é mais fácil? Adorar a Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, e pronto. Ou você distribuir a sua devoção entre tanta gente. O que acontece é que no final de tudo, Jesus se torna um personagem fraco, é reduzido eternamente de Deus Filho ao filho de uma criatura. Uma multidão, na sua simplicidade, divide o seu amor e honra que pertence somente a Cristo Jesus, com a multidão de nomes diversos, templos diversos, com nomes que substituem, ou títulos que são colocados na frente, que substituem o nome daquele que é o Salvador das nossas vidas. O único que aparece na palavra, que é eterno, é Jesus Cristo. O único que morreu por nós como justo é Jesus Cristo. O único que venceu a morte é Jesus. O único que foi assunto ao céu para retornar à sua glória, pelo menos de acordo com a Bíblia, não tem nenhum outro, foi Jesus Cristo. O único que aparece no restante da Bíblia, ao longo da história, até no Apocalipse, a dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, é Jesus Cristo. Não tem nenhum outro personagem que chega nem perto da posição de Jesus. Portanto, a adoração só a Ele. O nome de Jesus é o único sobre todo nome, nenhum mais. Qualquer um outro que prega qualquer outra coisa que vai além dessa verdade é anátema. De acordo com a palavra, é maldito. Está pregando um outro evangelho. E portanto, saiba, a pena é muito maior para aquele que conhece do que aquele que é enganado. O que é enganado vai perecer no seu pecado, mas o que engana, melhor se lhe fora que fosse pendurada uma pedra no seu pescoço, do que agora cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, este é o pecado que nós combatemos até hoje, porque só existe uma autoridade, a palavra do Senhor. A única salvação é a salvação pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, somente isto. E só existe um que merece toda a honra, glória e louvor:
Jesus Cristo. Ninguém mais. Ninguém mais. Amém, meus irmãos? Vamos agora orar e a palavra com o grupo de louvor. Nós precisávamos estender um pouquinho mais. É impossível reduzir, mais do que reduzir. Eu já cortei tanta coisa, meus irmãos nem sequer imaginam. Amém? Vamos orar agora. Pai amado, nós te agradecemos ao Senhor pela palavra viva que continua ao longo dos séculos. Pai amado, o povo de Israel pecou por adicionar as suas tradições acima da palavra do Senhor. O Pai amado, a igreja primitiva, a igreja medieval, o Senhor pecou por se distanciar da palavra do Senhor. A igreja moderna tem pecado por esquecer da palavra do Senhor. E hoje nós queremos ao Senhor voltar às Escrituras. Se os meus irmãos aqui têm falhado em não ler a palavra, conhecer a palavra de Deus pessoalmente, perdoa o pecado e nos ajuda a conhecer essas Escrituras de Deus, para que não falhemos, para que não erremos e possamos entender o presente tremendo que há neste amor que o Senhor revelou em nossas vidas. Jesus Cristo, o Santo, continua conosco, continua, Pai amado, recebendo esta adoração do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém. Suba em meu lugar,
mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, Deus. Todas as mulheres estão convidadas para o nosso chá, que será no sábado, dia 11 de novembro, às 5 horas da tarde. Pedimos às irmãs que confirmem sua presença com Eliane Almeida. Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Vem aí o nosso Roll-In, dia 31 de outubro. Todas as crianças acima de 3 anos são bem-vindas a participar desse evento divertido, onde falamos da luz de Jesus. Pais podem contribuir com chocolates e balas. Precisamos de voluntários para esse evento. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Fique atento para a mudança de horário no dia 5 de novembro. Ajuste seu relógio, atrasando-o 1 hora. Nossos cultos de domingo acontecerão normalmente. Todos os adolescentes, jovens e suas famílias são convidados para a nossa sala de oração, nas quartas-feiras, de 7h30 às 8 horas da noite. Logo após a reunião, o Ministério Jovem segue com o estudo bíblico. Conheça nossas programações aos domingos. Café às 8 da manhã. Logo em seguida, Escola Bíblica Dominical às 9h30. E à noite, às 6h30, culto de celebração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Nosso Festival da Colheita será no sábado, dia 25 de novembro, às 5 horas da tarde, no Salão da Igreja. A família que desejar pode contribuir com um prato da sua especialidade para o nosso festival. O convite de entrada será uma oferta voluntária e toda a renda arrecadada será em prol das reformas da igreja. Precisamos de voluntários para este evento. Maiores informações com a Carla, Jaqueline ou Priscila. Venha buscar ao Senhor conosco nas sextas, às 6 horas da manhã. Temos 1 hora de oração, louvor e busca. Não fique de fora. Já retornamos aos ensaios do coral. Se você deseja participar, venha toda quarta-feira, de 7 às 8 da noite. Vem cantar com a gente. Começaremos os ensaios infantis para o Natal, no primeiro domingo de novembro, no horário do culto da noite. Contamos com todas as crianças para juntos proclamarmos as boas novas de salvação. Aleluia! Jesus nasceu! O Ministério Jovem está promovendo um Friendsgiving na sexta-feira, dia 10 de novembro. Maiores informações com Iohannes ou Laísla. Lembramos aos irmãos que as caixinhas de Natal para o Ministério Bolsa do Samaritano devem ser trazidas até o dia 13 de novembro. Todos os oficiais da igreja estão convidados para uma manhã de treinamento. Nos encontraremos aqui na igreja no sábado, dia 4 de novembro, às 9 da manhã. Presbíteros e diáconos de ano sabático também são bem-vindos. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja no nosso website ipboston.org ou, se preferir, confira as redes sociais da igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.